Então, meu irmão, que a paz do eterno nosso Deus, Ele possa estar na nossa casa, na nossa família e no nosso coração. E que o eterno, Ele possa nos dar sabedoria da palavra. O tema para o estudo de hoje é esse: a verdadeira Páscoa. Qual é a verdadeira Páscoa que o eterno determinou e instituiu para nós comemorarmos hoje? Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo do 1 ao 51. Vocês leiam com calma, para que vocês possam entender a verdadeira Páscoa do Eterno. Eu vou ler alguns versículos só para a gente entender, na verdade, a verdadeira Páscoa que o Eterno instituiu, para que a gente possa comemorar hoje e sempre. No versículo 5 ele diz assim: o cordeiro será macho sem defeito, de 1 ano, vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e toda a assembleia da comunidade de Israel a imolará ao crepúsculo. Versículo 7. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que comerem. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Então você vê que o Eterno fez aliança com o povo hebreu, que eles pegassem um cordeiro com 1 ano de idade, sem defeito, sacrificassem aquele cordeiro e colocassem nos umbrais da casa o sangue do cordeiro. E depois assasse o cordeiro e comesse o cordeiro por completo. Isso foi a Páscoa que o Eterno instituiu. Mas por que, Valmir, isso tudo aconteceu? Isso tudo aconteceu porque o Eterno mandou 10 pragas ao faraó. E a 10ª praga era que matasse todos os primogênitos de cada família. Foi dessa forma que o povo hebreu foi liberto, foi salvo. A gente vai ler no versículo 12 e o versículo 13 para que a gente possa entender. Versículo 12. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e eu, o Eterno, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Versículo 13. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Então a aliança que o Eterno fez era essa, que quando o Eterno passasse a noite para matar todo o primogênito no Egito, e ele visse o sangue nos umbrais da casa, ele passaria por cima. É por isso uma palavra hebraica chamada pesar, que é passar por cima. E ele não feriria, ele não mataria nem o primogênito dos hebreus, porque o Eterno já tinha instituído uma aliança com ele, justamente o sangue do cordeiro nos umbrais da casa. E o Eterno passou a meia-noite e feriu todo o povo do Egito, menos o povo hebreu. E ele matou o filho do faraó. E a partir desse momento, o faraó libertou todo o povo da escravidão que tinha lá no Egito. É por isso que a verdadeira Páscoa, o Pêssar, significa também libertação. Você está comemorando uma libertação do povo do Eterno, escravidão do Egito. Há outro ponto que eu queria se destacar aqui, seria o pão sem fermento. O Eterno instituiu ao povo hebreu que ele passasse 7 dias sem comer nada com fermento. Isso foi uma ordem do Eterno. Veja no versículo 15 do mesmo capítulo que você vai entender. Durante 7 dias comerei pães ázimos. Desde o primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas, pois todo aquele que comer algo fermentado desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Então você vê que o Eterno determinou que durante 7 dias que ele comesse pão sem fermento. No versículo 19 a gente vai entender o que o Eterno determinou. Ele disse assim: durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas,
e todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural do país. Então durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Isso foi uma ordem do Eterno. Aí sim é a verdadeira Páscoa que o Eterno instituiu. Infelizmente hoje esse conhecimento foi se perdendo ao longo do tempo, né? As pessoas hoje, eles nas Páscoas, aí colocaram ovo de Páscoa, o coelho. Algumas pessoas deixam de comer carne durante algum tempo. Isso não tem nas Escrituras. A gente tem que se abster de fermento. Na nossa casa não deve ter fermento durante 7 dias. Foi o Eterno que ordenou. Vocês podem dizer, Vombi, mas isso era lá atrás. Isso era no Velho Testamento. Lembre-se que o nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno, também comemorou a verdadeira Páscoa. Ele comemorou essa Páscoa aqui que está em Êxodo capítulo 12. A gente vai ler agora, para que a gente possa entender, a gente vai ler Lucas capítulo 22 e versículo 7 ao versículo 20. A gente vai entender que o nosso Senhor Yeshua comemorou sim a Páscoa do Eterno. Vocês possam ler, né, com calma, para que vocês possam entender do versículo 7 ao versículo 20. Eu só vou pegar o versículo 7, né, só para esse vídeo não ficar muito longo. No versículo 7 ele diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascual. Então veja, chegou qual dia? O dia do pão sem fermento. Então nosso Senhor Yeshua comemorou sim aquela Páscoa. Ele com certeza ficou 7 dias sem comer nada fermentado, ele, os apóstolos e todos aqueles que creram nele, com certeza. Hoje a gente comemora, né? Hoje a gente faz um seder, né? O que é um seder? Um jantar de Páscoa, né? Que é a ceia, que todo mundo conhece, para lembrar da morte e da ressurreição do nosso Senhor Yeshua. Como Paulo vem dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 26, que diz assim: Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do nosso Senhor Yeshua, morte que ele sofreu por vocês. Faça isso até que ele venha. Então, quando a gente comemora a Seder, né, o jantar de Páscoa, que é a ceia, a gente lembra de tudo isso, da sua morte e da sua ressurreição. Mas há muito simbolismo dentro disso aí, que nos remonta lá atrás, tudo aquilo que aconteceu lá em Êxodo 12. A gente vê que eles precisavam lá matar um cordeiro. E quem é o nosso cordeiro hoje? É o nosso Senhor Yeshua. Como João disse em João capítulo 1 e versículo 29, João disse assim: No dia seguinte, João viu Yeshua caminhando em sua direção e disse: Vejam, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então veja que ele é o nosso Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, né? A gente vê que quando ele está na mesa e ele pega o pão, ele diz que o pão é o seu corpo. Mas tem que ser um pão sem fermento, porque o fermento representa pecado. E quando ele diz que esse pão é o meu corpo, ele está falando que o corpo dele é sem pecado, é limpo, é puro. E também nos lembra do povo do Egito que saiu às pressas e o pão não levedou, o pão não fermentou. Então isso nos lembra lá atrás também tudo aquilo que aconteceu lá atrás. O vinho, ele representa a nossa aliança, né, com o Eterno por meio do seu Filho amado Yehoshua HaMashiach, que foi crucificado na cruz e derramou o seu sangue por muito e não por todos. Esse sangue nos lembra salvação. Porque se a gente olhar lá atrás em Êxodo 12, a gente vai ver que o sangue foi que salvou o povo hebreu. Quando estava lá nos ombrais da casa, o sangue, e o Eterno passou por cima. Então, meus irmãos, há uma simbologia dentro de tudo isso aí. Mas isso foi se perdendo. E na nosso Seder, no nosso jantar de Pêssah, né, de Páscoa, a gente também tem que ter ervas amargas, alface, rúcula. Por quê? Para lembrar da escravidão, da amargura do povo do Egito. A gente deve fazer tudo isso
Mas infelizmente isso foi omitido da gente há muito tempo atrás. E hoje, infelizmente, as pessoas comemoram Páscoa de forma totalmente diferente. Um se abstém de carne, o outro, ovo, coelho, isso não tem nas Escrituras. Então, meus irmãos, essa é a verdadeira Páscoa. Isso é uma festa do Eterno, e leia as Escrituras para que você possa comemorar a verdadeira Páscoa do Eterno e não essa Páscoa do mundo. Amém, meus irmãos? Shalom, que o Eterno abençoe e nos dê sabedoria da palavra, e leia as Escrituras para você saber e entender a vontade do Eterno em nossas vidas. Amém?